Hoje, o Com Fome de Viagem troca a nuvem dos aviões e a estrada dos carros por um cavalo. Trocamos o salto alto e o tênis pelas botas. O Com Fome de Viagem vai mostrar a vocês como manter um estilo de vida saudável na vida rural. Vamos te mostrar o que este lugar pode oferecer ao seu corpo e à sua alma. Eu trouxe a minha coach nutricional num curral porque eu tenho uma dúvida que tem tudo a ver com esse assunto. Eu sei, Rafa, que o leite faz parte da alimentação humana há milhares de anos. Mas eu sei também que existe toda uma nova onda de pessoas que questiona o leite, dizendo que o leite não é saudável. Eu queria ouvir de você, o leite é ou não é saudável? Alex, a gente não tem uma resposta exata para isso. O leite é saudável e ele pode não ser saudável. O leite, ele é uma secreção esbranquiçada que é produzida pelos mamíferos para alimentar os seus filhotes, os bebês. Até os 6 meses de idade, ele pode e deve ser o único alimento ofertado aos bebês e aos filhotes. Para você ter uma ideia, nem água você precisa ofertar, porque o leite ele é rico em água, em lipídios, em sais minerais, em carboidrato, em vitaminas, então ele é de fato um alimento muito completo. No entanto, após os 6 meses, outros alimentos devem ser ofertados para a criança, para o bebezinho em desenvolvimento, crianças, adolescentes e adultos, para completar esses minerais e esses nutrientes que o nosso corpo precisa para o desenvolvimento. O leite, Alex, ele também é muito rico, principalmente o leite de vaca que a gente está vendo aqui, direto da fonte. Ele é rico em vitamina B12, ele é rico em magnésio, então ele é bom para o desenvolvimento dos ossos, do dente, e aí ele se torna bom para o adulto também. Mas ele tem a enzima da lactose. E a criança em desenvolvimento e o adulto, ele muitas vezes desenvolve intolerância à lactose. E aí o que acontece? O leite se torna um alimento inflamatório para o adulto ou para o adolescente em desenvolvimento. A medicina avançou, né, Alex? Então existem realmente medicamentos que combatem essa enzima da lactose. Então a pessoa pode consumir o leite, mas veja bem, ela não deixa de ser intolerante. Então o leite não deixa de fazer mal a ela. O remédio só permite que ela consuma de vez em quando. Ela não vai poder trazer para o dia a dia dela. Como a gente pode ver aqui também, e eu falei, o leite ele engorda bezerro. Então as pessoas elas tendem a crescer, se desenvolver e continuar tendo leite como alimento principal.
No desenvolvimento, o leite não pode mais ser o alimento principal, você precisa de outros nutrientes. Mas ele não deixa de ser saudável por isso. Ele só não pode continuar sendo o seu principal alimento no decorrer do desenvolvimento do seu corpo, o crescimento infantil. Mas ele continua sendo uma fonte muito rica de magnésio e ele continua ajudando no desenvolvimento dos ossos, para os dentes ele é maravilhoso. Então, se eu entendi bem, o leite tem a capacidade de transformar um bezerrinho num boi, de, vamos dizer o quê, 50 quilos em 300, mas para uma pessoa que tem uma vida sedentária, talvez não seja tão recomendado, é isso? O consumo do leite ele não está nem tão ligado à vida sedentária ou à vida ativa. Ele está mais ligado ao desenvolvimento do corpo humano mesmo, aos nutrientes que a gente precisa e ao desenvolvimento da intolerância à lactose ou não que algumas pessoas desenvolvem. Então assim, óbvio que se você tiver uma vida ativa, todo tipo de alimento ele vai ser mais bem-vindo para o seu corpo, porque você vai gastar mais aqueles nutrientes e porque você se movimenta mais. A vida ativa, a atividade física, ela é sempre bem-vinda e ela deve ser introduzida na vida de todo mundo. Mas a pessoa que tem uma vida ativa, ela não deixa de ser intolerante à lactose, se for o caso dela desenvolver essa intolerância. O que eu estou fazendo de errado aqui? Não, é falta de jeito só, moço. Treino. Não tem nada errado. É só o treino, tá vendo? É a mesma coisa, ó. A mesma posição. E você, Alex, como homem da cidade aí, super urbano, será que você consegue fazer o trabalho deles, tirar um leite da vaca? Eu vou aceitar o desafio, viu, Rafa? Mas vamos ver aí até onde eu consigo chegar perto da habilidade deles. Vamos lá? Ah, essa eu não vou perder. Viu como é fácil? Pega. Peguei aqui minha ferramenta de trabalho, não sei nem como é que usa isso, mas eu vou vestir uma roupa mais apropriada para entrar no curral e tirar o leite da vaca. Aceitei o desafio. Cansa, viu? Tô fazendo certo, Rock? Tá sim. Olha o leite saindo aí. O certo é deixar o leite sair. Saiu o leite, tá certo. Como é, Rock, que dizem aqui na fazenda? Que é homem faz o quê? Toma leite aí, ó. Direto da teta da vaca aí. Ah, o homem que é homem toma aqui? É. Vai, eu quero ver. Tá. Vamos pasteurizar primeiro, Alex? Tem que pasteurizar, né? Tem que pasteurizar. O leite ele sai da teta da vaca com em média 4% de gordura. E aí o leite pasteurizado, 3,25, semi-desnatado, 2, desnatado, 1. E aí você vai limpando o leite e deixando ele mais funcional, vamos dizer assim. Existe um longo processo que se inicia na extração do leite até ele estar pronto para o consumo. O leite cru, sem tratamento, não é recomendado para o consumo humano por conter bactérias e micróbios naturais que não fazem parte da dieta humana. O processo de pasteurização foi criado por Louis Pasteur em 1864 e se popularizou primeiro na Suécia, Dinamarca e Alemanha, onde os médicos defendiam que o leite deveria ser fervido antes do consumo para evitar doenças, inclusive tuberculose bovina. Vários equipamentos e formas de pasteurização foram criados no mundo com variações de temperatura e tempo, mais recentemente o UHT, mas basicamente todos fervem o leite para matar bactérias e doenças e o resfriam imediatamente.
As indústrias mais modernas têm tecnologias para iniciar a pasteurização minutos após a extração da vaca. Mas nunca se esqueça a regra básica: nunca beba leite não pasteurizado. Olha, Rafa, eu descobri algumas coisas bastante interessantes participando da vida rural com os vaqueiros. Eu percebi que eles têm um sono bem regulado. Eles todos os dias acordam necessariamente às 4h30 da manhã. E eu percebi também que eles sempre dormem muito cedo, 7, 8 horas da noite já está todo mundo recolhido e dormindo. Isso ajuda em alguma coisa no estilo de vida saudável? Alex, dormir é remédio, é igual água, né? Se você dorme e bebe água, você vai ter um estilo de vida mais saudável e você, óbvio, o seu corpo vai funcionar melhor, né? Quanto mais você se aproxima do natural, do que vem da terra, do orgânico, melhor vai ser o seu desenvolvimento. Eles têm uma vida muito regrada e a vida no campo, ela é mais pacata do que a vida na cidade. Apesar de que as pessoas na cidade são mais sedentárias, então eles conseguem manter uma rotina de sono, de alimentação, de consumo de água mais regular. E isso, óbvio, ajuda na vida saudável que eles mantêm aqui. A vida deles é mais longa. Eu percebi também, Rafa, que todo mundo aqui é magrinho, com os músculos bem definidos, não reclamam de dores de cabeça e não tem ninguém obeso aqui. Mas eu não estou vendo nenhuma academia. O que eu posso aprender disso? Bom, Alex, o dia a dia deles já é uma academia, é uma atividade física constante. Imagina que você tem que amarrar uma vaca, amarrar um bezerro, subir num cavalo. O que você chama de academia? Movimentos repetitivos. É um exercício de repetição e resistência. Depois de alguns minutos, o músculo fica exaurido. Sobe e desce. Agachamento. Força. Né? Pegar peso. Isso aqui eles têm em contato todo santo dia. Imagina juntar gado, separar gado. Subir e descer do cavalo, amarrar bezerro, vaca, separar a vaca do bezerro. É uma atividade física constante.
E as bebidas, Rafa? Eles não bebem muita cerveja aqui. O que mais faz parte da diversão deles é a pinga ou a cachaça. Existe algum benefício entre os dois? Alguma coisa que a gente pode aprender disso? É até bom você falar isso, Alex, porque na vida do campo também tem confraternização. Eles também consomem, né? Vem, miudinha, você é cabra bom mesmo? Cabra macho? Cabra bom, né? Macho. Se for homem, toma. Se não for, joga no mar. Garoto, agora vai. Nossa, não, é perigoso. As bebidas que eles consomem aqui, elas são destiladas. Elas não são tão industrializadas como as bebidas que as pessoas consomem na cidade. Então, por ser uma bebida destilada, ela já não tem o trigo, ela já não tem o glúten, então ela é naturalmente um pouco mais saudável. Lembrando que qualquer bebida a gente tem que beber com moderação. Mas também a vida deles é mais saudável do que a nossa. Então eles não param no meio do dia para estar bebendo. É uma confraternização de vez em quando. E aí, óbvio, que como é mais natural, é mais saudável. Aproveita que você está nessa confraternização e abusa das proteínas. As proteínas, elas são extremamente necessárias para o nosso desenvolvimento, para manter a nossa imunidade. O nosso cabelo, a nossa unha, elas são basicamente compostas de proteína. Então, quando a gente fala da saúde do cabelo, por exemplo, a gente está falando da ingestão de proteína. Ela ainda ajuda a estabilizar nosso organismo e ajuda a gente a se manter mais magro. Por quê? Porque a gente se sente mais saciado quando a gente ingere proteína. Então, automaticamente, você vai estar comendo menos e você vai conseguir espaçar mais a sua alimentação. Fazer 3 refeições por dia, por exemplo, se você abusar da ingestão de proteína. Então, você pode abusar da ingestão de proteína porque você vai ter um longo dia de trabalho na fazenda. Cachaça aguardente que cura dor de dente. O finado meu avô bebia belíssimamente. Quando não bebia, ficava doente. Quando não achou, apaixonou. Viva quem beba cachaça e morra quem não tem amor. Eu queria saber de você uma coisa. E essa história de produtos orgânicos, vegetais orgânicos, que são uma fortuna no mercado? É verdade ou é mito, Rafael? É verdade, Alex. Os produtos orgânicos, eles se diferenciam dos outros produtos porque a cultivação deles é sem nenhum agrotóxico. Então, eles são produtos mais virgens, mais limpos, vamos dizer assim. E por que isso pesa no bolso? Porque eles precisam de um cuidado maior. Eles precisam de uma pessoa que esteja ali diariamente, cuidando do solo, da terra, limpando as folhas, vendo se não está vendo nenhuma formiga, lagarta, ou seja lá o que for que vá atrapalhar a plantação. Então, esse cuidado faz pesar no bolso quando chega ao mercado. Mas, Alex, você ter os benefícios de estar se alimentando com os produtos orgânicos, a longo prazo não vai pesar tanto no seu bolso. Por quê? Porque a probabilidade de você ter algum tipo de doença, algum tipo de intolerância, algum tipo de intoxicação é menor, já que os alimentos são mais limpos, o cultivo deles é sim agrotóxico. Então você vai economizar lá com os remédios e com o estilo de vida saudável e vai investir na sua saúde com os produtos orgânicos. Já que a gente está aqui nesse clima rural, nesse clima de fazenda, eu queria iniciar minha própria plantação. Será que eu tenho habilidade com o assunto? Ah, isso eu quero ver.
Rafa, por que a minha plantação não está crescendo? Alex, você não adubou o solo, Alex. Me explica, vai. Você começou até certo, cavou, molhou, né, umedeceu o solo, só que você tinha que ter preparado o solo para plantar a semente. Então você tinha que ter jogado adubo, deixar descansar ali por uns 4 dias e aí depois, no solo já adubado, você jogava a semente. Você plantou direto no solo. Então não é que a sua plantação não vá crescer, é que como você não colocou o adubo antes, você não preparou da forma correta, ela vai demorar um pouco. Então agora eu vou pegar a enxada e mais atividade física para fazer minha plantação. Tá vendo como você precisa comer proteína? Os produtos orgânicos eles são caros porque é difícil crescer essas plantas sem nenhum agrotóxico para controle de pragas, evitar que todas as formigas cheguem aqui, evitar que todas as galinhas cheguem aqui para destruir a plantação. Então são plantações naturalmente menores. Elas precisam ser mais assistidas também, Alex. Elas precisam de uma pessoa que tenha mais cuidado, que esteja aqui diariamente limpando, cuidando. Os campos de plantação eles são fisicamente menores, têm menos plantas e é normal que o valor seja mais elevado, né? Eu acho que eu sei a maioria delas aqui. Alface foi fácil, rúcula, eu estou vendo cebolinha e ali eu estou vendo hortelã. E pelo cheiro já fica fácil de reconhecer, né? Rafa, e essa história de galinha caipira? Todo mundo me fala que é mais saudável, mas eu nunca entendi bem esse conceito. Me explica aí. Alex, tem a galinha caipira e a galinha de granja. A galinha caipira, ela tem uma criação mais rústica. Ela é criada mais solta, o ciclo produtivo dela é maior e ela se alimenta de vegetais, lagartas, coisas da terra. Então ela é tradicionalmente mais natural. Já a galinha de granja, ela é alimentada por ração. Então, logo quando o pinto nasce, ele é separado da galinha porque você precisa trabalhar aquele processo de engorda na galinha. Então, você dá a ração, o ciclo produtivo dela ele é menor, mas ele engorda mais rápido. Então, ela vai para as prateleiras do mercado mais rápida. Existem algumas pessoas que gostam mais da galinha caipira, outras que gostam mais da galinha de granja. É uma preferência, mas a caipira ela sempre vai ser mais natural. Eu sei, Rafa, que algumas religiões criticam o consumo de porco. Em algumas religiões do Oriente Médio, o porco é visto como um animal que não pode ser consumido numa dieta. E agora eu queria saber de você. É saudável ou não é saudável? Bom, Alex, dizer que a carne de porco não pode ser incluída numa dieta é um conceito um pouco equivocado. A carne de porco, ela é sim saudável. Em alguns casos, o corte da carne de porco pode ser mais magra do que o corte do frango, para você ter uma ideia. A carne do porco, ela é rica em creatina, ela é rica em selênio, ela é rica em todos os minerais do complexo B, as vitaminas do complexo B. Ela é uma carne rica em aminoácidos, rica em creatina. Ela pode ser mais rica em creatina do que a carne vermelha, por exemplo, que é outro comparativo, né? A gente sempre acha que a carne vermelha é mais saudável. E outra, a carne de porco, ela tem quase todas as vitaminas do complexo B. Ou seja, pode incluir a carne de porco na sua alimentação saudável. Como todos os alimentos, a nossa alimentação para ser nutritiva ela deve ser variada. Então você inclui a carne de porco, a carne vermelha, a carne branca, um pouquinho de frutos do mar, varia a sua alimentação para você ter acesso a todos os nutrientes e aí você vai ter uma vida longa. Eu falo com gado porque gado me convém. Quando eu tanjo o gado vai, quando eu chamo o gado vem.